Sabia-se que, segundo um estudo realizado em 2021, cerca de 70% da população portuguesa está acima do peso e 30% é considerada obesa, e que em 2035 prevê-se que esse número aumente para 40%. Se por acaso tu já alguma vez pensaste em melhorar o teu físico e a tua saúde, vê este vídeo até ao fim. Ao longo deste vídeo vou acabar com alguns mitos sobre o fitness, vou explicar a importância da alimentação e do exercício e no fim vou tentar explicar porque é que a construção de músculo é extremamente importante, não só para quem quer ter um corpo bem definido, mas também para quem se preocupa com o funcionamento do seu organismo. No primeiro vídeo deste canal expliquei que o fitness é basicamente um estilo de vida adotado pelas pessoas que se preocupam um bocadinho com o funcionamento do seu organismo. No entanto, quando eu entrei neste mundo, percebi que na internet existe bué de informação e que às vezes fica um bocado confuso reter o que realmente é importante. Primeiro, percebi que existem algumas ideias pré-concebidas sobre as pessoas que escolhem seguir este estilo de vida. Como, por exemplo, que quem pertence a este mundo são pessoas que frequentam o ginásio regularmente, cheias de músculo e que tomam aqueles batidos cheios de proteína e que por vezes até utilizam substâncias perigosas só para ficarem enormes. Não é que eu seja contra isso, até porque muitos desses casos são pessoas que competem e que levam o exercício e a alimentação ao extremo. Eu tenho vindo a perceber que se realmente o teu único objetivo é ficares enorme, então sim, levares o exercício e a alimentação ao extremo é a única solução. Mas por outro lado, preocupa-se com o bom funcionamento do teu organismo. Primeiro, não precisas passar a vida no ginásio. Aliás, nem precisas ir ao ginásio. E segundo, não precisas levar a alimentação ao extremo. Só precisas ter alguns cuidados com o que comes e escolheres aquilo que realmente é importante. Para explicar melhor o potencial do fitness, vou falar um bocadinho de história. Na década de 1960, Kenneth Cooper, um médico da Força Aérea dos Estados Unidos, que ficou conhecido como o pai do fitness, delineou de maneira mais formal as 10 habilidades físicas que todos nós possuímos e que podemos desenvolver a partir do treino. Essas habilidades são a resistência cardiorrespiratória, a resistência muscular, a força, a flexibilidade, a potência, a velocidade, a coordenação, a agilidade, o equilíbrio e a precisão. É ainda importante reter que destas 10 habilidades físicas, as últimas 4, a coordenação, a agilidade, o equilíbrio e a precisão, são consideradas neurológicas e são mais difíceis de quantificar. Ou seja, não são tão visíveis como, por exemplo, a força, ou a potência, ou a resistência. Estas 4 habilidades, consideradas neurológicas, envolvem a interação entre o cérebro, o sistema nervoso e os nossos músculos. E são extremamente importantes, pois são responsáveis pelo controle e coordenação dos nossos movimentos. Isto tudo para dizer o quê? Para explicar que existem centenas, se não milhares de possibilidades para qualquer pessoa começar a fazer exercício físico. Seja correr, seja andar, seja fazer musculação, seja praticar qualquer desporto individual ou coletivo. O importante é deixar de ser sedentário. E porquê é que eu defendo que é essencial praticar qualquer tipo de atividade física? Para isso, para explicar isto de forma simples e para que toda a gente perceba, é preciso olhar outra vez para a história. Há milhões de anos atrás, os nossos ancestrais, para comerem, tinham de caçar. Ou seja, tinham que gastar grandes quantidades de energia para consumirem comida que lhes ia dar energia. De lá para cá, o nosso organismo não sofreu grandes alterações. E hoje em dia, para obtermos comida, não precisamos de fazer qualquer tipo de atividade física. Ou seja, não precisamos de gastar energia nenhuma. A comida está por todo o lado e passamos os dias a comer. O sedentarismo, juntamente com o desenvolvimento da indústria da comida, levou a que uma pessoa comum consuma mais energias do que aquelas que gasta, que são acumuladas, na maior parte das vezes, sobre a forma de gordura. Portanto, se quiseres ajudar
o teu corpo a regular este superávit calórico, tens de começar a praticar qualquer tipo de atividade física. Atualmente, a facilidade de acesso, juntamente com a falta de qualidade de muitos alimentos, tornou a nossa alimentação num problema. Uma das coisas que aprendi na minha licenciatura em Economia é que as indústrias evoluem com o objetivo de fazerem o máximo de lucro possível, colocando nos mercados não aquilo que nós precisamos, mas aquilo que irá vender mais. E a indústria da comida não é diferente. As empresas deste setor gastam milhões em estudos para descobrirem qual é que é a quantidade certa de sais, gorduras, açúcares e até a textura ideal dos alimentos para se tornarem viciantes e difíceis de resistir. Por exemplo, quando abrimos um pacote de batatas fritas ou de bolachas, é praticamente impossível comermos só uma ou duas. Na realidade, nós não descansamos enquanto não acabarmos o pacote. Muitas pessoas acham que isto não é um problema, mas hoje em dia nós somos viciados em comer e acaba por ser em comidas ou alimentos que nos fazem bastante mal. Com isto, quero dizer que se realmente te preocupas com o funcionamento do teu organismo, tenta começar a evitar as comidas processadas. De vez em quando podes comer, mas tenta começar a evitar mais consumir esses produtos processados, os açúcares, e tenta focar mais a tua alimentação em alimentos orgânicos, como vegetais, frutas, ovos, carne e peixe. Este tipo de alimentos, além de serem mais saudáveis, também são mais saciantes, ou seja, ajudam a controlar a nossa fome e prolongam a sensação de estar cheio após uma refeição. E, para quem quer criar músculo, fica já aqui a dica. Foca mais a tua alimentação em alimentos ricos em proteína, principalmente carne e peixe. Para terminar, vou falar um pouco das vantagens de construir muito. E atenção, como já referi anteriormente, esta não é a única solução para te tornares mais saudável. Mas, como desde que eu iniciei esta jornada é onde tenho focado mais do meu tempo, vou explorar este tema. Em estudos recentes foi descoberto que os músculos, quando são estimulados, produzem certas células, denominadas de miocinas. Estas células têm diversas funções e, quando interagem com os restantes órgãos do corpo, trazem-nos bastantes vantagens. Como, por exemplo, ajudam a manter a saúde cardiovascular, causando efeitos benéficos na circulação sanguínea e na função cardíaca, ajudam a prevenir inflamações, que são a base de praticamente todas as doenças, melhoram a sensibilidade à insulina, ou seja, ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, melhoram a nossa função cognitiva, melhorando a nossa memória e protegendo-nos contra doenças neurodegenerativas. Além de tudo isto, o músculo em si ainda regula os níveis de testosterona e de cortisol, melhorando o nosso estado de espírito, podendo até ter efeitos antidepressivos. Aumenta a nossa força e potência e estamos mais protegidos em caso de algum acidente, como uma queda, ou em caso de adoecermos. Outra das vantagens da criação de músculo, e acredito que já alguns de vocês tenham ouvido falar nisto, é a memória muscular. E o que é que isto significa? Significa que, depois de construirmos músculo, se por acaso, devido à falta de exercício, voltarmos a perdê-lo, vai ser mais fácil para nós recuperá-lo. Por exemplo, quando alguém parte uma perna e coloca gesso, não é? E fica com a perna imobilizada durante um mês, 2 meses, seja o que for. Depois, quando retiram o gesso, têm muito menos músculo na perna. Só que para recuperar o músculo, depois é muito mais fácil, é muito mais rápido. Recuperar um músculo que perderam durante aqueles meses. Basta se calhar umas semanas de treinos e voltam a recuperar o músculo que haviam perdido. Por fim, e esta é a razão pela qual muitas pessoas fazem exercício, mas não devia ser a única. Porque o que acontece é que depois de atingirem os resultados, ou terem aquele corpo que tinham pensado, ou atingirem aquele peso, param e voltam ao estado anterior. Por isso este não devia ser o único objetivo. Ter músculo e o corpo bem definido é algo atrativo, bem visto pela sociedade
e é um sinal de disciplina que vai sem dúvida aumentar a tua confiança. Por hoje é tudo. Penso que ficou bem explicado as vantagens de fazer exercício, de criares músculo e teres cuidado com a tua alimentação. Agora só depende de ti começares a cuidar do teu corpo.